Fala, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula comigo, Diego Mate, seu querido professor do coração. Hoje vamos de videoaula número 3 sobre radiciação, tá bom? Então, sem ficar enrolando, vamos nessa! Bom, hoje a nossa videoaula é para falar sobre racionalização de denominadores. Vocês devem se lembrar disso, que de novo, vocês estudaram no passado, hein? Essa memória, quero ver. Primeiro, o que é racionalizar um denominador? Algumas frações apresentam no denominador um radical. Nesse caso, podemos obter outra fração equivalente à primeira, que tenha como denominador um número natural não nulo. O procedimento usado para isso é chamado de racionalização de denominador. Que eu coloco o número natural, mas eventualmente o resultado da racionalização pode dar um inteiro negativo, mas depois a gente faz o jogo de sinal, que aí acaba ficando um natural não nulo. Ok? Então, de modo geral, racionalizar um denominador. Olha o nome, racionalizar. Transformar em racional, ou seja, eu vou ter um denominador que é um número irracional, ou seja, ele vai ter um radical no denominador. A gente vai transformar esse denominador em um número racional. Para ser mais exato, normalmente, como eu falei aqui, um número natural não nulo. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Através de frações equivalentes. Só que a gente vai dividir em casos, tá? Então nós vamos ver aqui 3 situações diferentes. Para cada caso, um jeito de pensar. O primeiro caso que a gente vai ver, frações do tipo A sobre raiz quadrada de B, com A sendo qualquer número real, inclusive pode até ser um número irracional aqui, pode ter outra raiz se for o caso. E B tem que ser um número real positivo, como já vimos lá no começo, na primeira videoaula, quando o índice da raiz é par, nesse caso a raiz quadrada, índice 2, o radicando ele não pode ser negativo, e nesse caso eu botei o asterisco que não pode ser zero, porque está no denominador da fração, condição de existência, o denominador de uma fração nunca pode ser zero. Bom, exemplos, 6 sobre raiz de 3. Então como é que a gente vai resolver isso aqui, querido e amado prof? Bom, a gente vai trabalhar com o princípio das frações equivalentes. Que princípio é esse? Se eu pego uma fração como 2/3, por exemplo, eu posso, por exemplo, multiplicar o numerador e o denominador por 2. E aí virar 4/6. 4/6 é uma fração equivalente a 2/3. Eu escolhi multiplicar por 2. Ah, tem que ser por 2, prof? Poderia ser por outro valor? Claro que sim. Eu poderia, sei lá, multiplicar por 5. Claro que aqui, galera, eu estou escolhendo multiplicações aleatórias, viu? Estou escolhendo multiplicações aleatórias. Você vai multiplicar tendo um objetivo. Se não tiver um objetivo, não tem por que multiplicar. Só estou mostrando que realmente é válido isso. 2/3 é a mesma coisa que 10/15. São equivalentes. Tá? O que é importante no fim das contas? Quando a gente fala em frações equivalentes, o importante é, se eu quero gerar uma fração equivalente a uma fração dada, eu preciso multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Lembrando, qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é que a fração que seja o resultado, a fração que a gente vai obter após a multiplicação, dê um número racional, tem um denominador racional. Então vamos lá. Por quanto eu devo multiplicar a raiz de 3 para obter como resultado um número natural, um número racional? Pensa aí 3 segundinhos. 1, 2, 3. Isso mesmo. Se você pensou nele, na própria raiz de 3. Só que se eu multiplico embaixo pela raiz de 3, eu também multiplico em cima pela raiz de 3. Reparem, galera, eu estou aqui multiplicando por 1. Raiz de 3 sobre raiz de 3 vale 1. Ou seja, eu estou multiplicando pelo elemento neutro, só que ele está disfarçado. Ou seja, eu não estou alterando o valor, porque essa multiplicação aqui é como se eu multiplicasse por 1. E multiplicar por 1 não altera o resultado, não altera o número. Então vamos lá. No numerador, 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. E no denominador, raiz de 3 vezes raiz de 3, da raiz quadrada de 9. E olha a maravilha da matemática. A raiz quadrada de 9 é 3. De novo, novamente, a psicopatia de Diego Mate, ó, simplifiquem, por favor.
Resposta final, 2 raiz de 3. Então, amores, quando eu tive como objetivo multiplicar pela raiz de 3, não foi aleatório. Não foi porque eu achei a raiz de 3 bonitinha. Ah, você é gente boa, raiz de 3. Vou multiplicar por você. Não é isso. Eu escolhi pela raiz de 3 já, ó, pensando no futuro, vendo lá na frente. Se eu tenho raiz de 3 agora, multiplico pela raiz de 3, vai dar raiz de 9. E 9 é um quadrado perfeito, vai ficar exato. Maravilha. Esse é o nosso objetivo, que a raiz desapareça do denominador. Vamos ver mais exemplos. 5 sobre a raiz quadrada de 2. Ora, se eu tenho raiz quadrada de 2 no denominador, vou multiplicar por quanto? Pela própria raiz quadrada de 2. Porque lá na frente, o que é que vai acontecer? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4. E no numerador, 5 vezes raiz de 2, 5 raiz de 2. Calculando raiz quadrada de 4, vale 2. Não dá para simplificar. Então, exemplo B, 5 raiz de 2 sobre 2. Próximo. Raiz quadrada de 5 sobre a raiz quadrada de 7. Ah, prof, mas o numerador tem raiz. E daí? E daí? Me empolguei, desculpa. Nesse caso, galera, você vai... Esquece a raiz de cima. A preocupação é com o denominador. Olha o nome do assunto. Racionalização de denominadores. O foco é o denominador. O numerador, seja o que Deus quiser. Então, nesse caso, se eu tenho raiz quadrada de 7 no denominador, vou multiplicar também pela raiz quadrada de 7. E lembrando, o que multiplica em cima, multiplica embaixo. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 7 dá raiz quadrada de 35. Os índices são iguais, então a gente pode multiplicar. Sobre raiz de 7 vezes raiz de 7 é raiz de 49. Resposta final, raiz de 35 sobre raiz quadrada de 49, que é 7. E a letra D, último exemplo. Opa! Parou tudo, professor. Raiz de 1/6 e agora? E agora é o seguinte, ó. Raiz de 1/6, a gente viu uma propriedade. A gente pode fazer o seguinte, ó. É raiz de 1 sobre a raiz de 6. Raiz de 1, inclusive, é 1. 1 sobre a raiz de 6. Opa, não posso deixar assim, vou ter que racionalizar. Aí eu vou multiplicar, nesse caso, pela própria raiz quadrada de 6. Então, eu vou chegar aqui, ó. Sobre raiz de 6 em cima, raiz de 6 embaixo. 1 vezes raiz de 6 dá raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6, raiz de 36, ou seja, 6. Prof, duas coisas. Diga. É engraçado, né? Às vezes eu falo, eu sou o aluno, eu sou o professor, né? Porque na videoaula vocês não estão aqui, então eu faço o papel de vocês. Diga o seguinte, prof. Ao invés de colocar 36, eu poderia colocar 6 ao quadrado? Sim, você poderia. Prof, e outra coisa. E se eu quisesse colocar direto 6? Porque eu sei que quando eu multiplicar a raiz de 6 por raiz de 6, vai dar um quadrado perfeito, que a raiz é 6. Eu posso colocar direto? Pode também, aluninho. Claro que você pode, tá bom? Sem problema. Então, gostaram do diálogo? Você pode fazer direto, então. Raiz de 6 vezes raiz de 6 vai dar 6, né? Ou você pode, ao invés de colocar 36, colocar 6 ao quadrado, cancela a raiz com o quadrado e dá 6 do mesmo jeito. Resumo da ópera, galera. Quando vocês estiverem com uma fração do tipo A sobre raiz quadrada de B, para racionalizar, você sempre vai multiplicar pela própria raiz quadrada de B. Então, nesse tipo de racionalização, você multiplica pela raiz quadrada do que está lá no denominador. Tá certo? Então, tipo 1 é o mais simples de todos e, para nossa sorte, também é o que mais aparece. Maravilha, né? Vamos para a segunda situação? Frações do tipo A sobre raiz enésima de B com A pertencente a R, B pertencente a R mais asterisco e N natural maior que 2. Na verdade, essa condição para B é levando em consideração, obviamente,
que nós estamos trabalhando com n par. N par em alguma situação. Pois a gente sabe que se n for ímpar, aí esse radicando ele pode ser apenas diferente de zero, né? Ele pode ser qualquer número real, exceto o zero, porque não pode ser zero, que está no denominador da fração. Mas quando o índice é ímpar, não tem problema o radicando ser negativo. Índice positivo é com radicando par, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava e assim por diante. Então, radicando positivo, quando o índice da raiz é par, se o índice for ímpar, aí o radicando, nesse caso, porque está no denominador, basta ser diferente de zero. Então vamos ver aqui, ó. 1 sobre a raiz quinta de 3 ao cubo. Não sei se vocês lembram, né? Mas vamos tentar puxar pela memória aí. Nesse caso, o nosso objetivo é multiplicar de tal forma que a gente consiga cancelar a raiz. Ora, se eu tenho uma raiz quinta, qual é a melhor forma que eu tenho de cancelar a raiz quinta? A melhor maneira de cancelar a raiz quinta é que o expoente também vire 5. Então, se aqui eu tenho a raiz quinta de 3 ao cubo, eu vou multiplicar pela raiz quinta de 3 ao quadrado. Por que isso, prof? Olha que mágica. Você tem que enxergar lá na frente, galera. Quando eu multiplico pela raiz quinta de 3 ao quadrado, primeiro, posso fazer a multiplicação, porque os índices são iguais. 2, as bases são iguais, ou seja, eu posso aplicar a propriedade da potência. Qual a propriedade? Conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 2, 5. Ó. Então, raiz quinta de 3 à quinta. Em cima vai ficar 1 vezes raiz quinta de 3 ao quadrado. Vou botar raiz quinta de 9, pode ser? Então, numerador, raiz quinta de 9. E o denominador, raiz quinta de 3 à quinta, se anulam. Resultado final, no denominador, 3. Olha que maravilha. Vamos lá, fazer um outro exemplo, vocês pegaram o jeito. 6 sobre a raiz cúbica de 4. Antes de racionalizar propriamente dito, eu vou facilitar a minha vida. Ao invés de 4, eu vou colocar aqui, ó, 2 ao quadrado. Aí agora vai racionalizar por quanto? Ora, se é a raiz cúbica, eu preciso multiplicar para que o resultado obtido seja 2 ao cubo. Como eu já tenho 2 ao quadrado, vou multiplicar pela raiz cúbica de 2 elevado a 1. E eu que multiplico embaixo, também sou obrigado a multiplicar em cima, né? Princípio da fração equivalente. Pronto, ó. Então, 6 sobre raiz cúbica de 2, ou 6 vezes raiz cúbica de 2, perdão. E embaixo vai somar os expoentes. Conserva a raiz cúbica, conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Numerador, 6 raiz cúbica de 2. E no denominador vai cancelar 3 com a raiz cúbica. Opa! 3 com a raiz cúbica, está aqui agora. Beleza. Ficou apenas 2. Dá para simplificar 6 com 2. 1 e 3, né? Resposta final, 3 raiz cúbica de 2. Certo? Então, repare, nesse caso, é quando a gente está trabalhando com uma raiz que não é raiz quadrada. C. X ao quadrado sobre raiz sétima de x à quarta. X, professor. Sim, senhor, x. Não muda nada, ó. Mesma linha de raciocínio. Se eu tenho raiz sétima de x à quarta, eu vou precisar multiplicar pela raiz sétima de x ao cubo. Por que x ao cubo, prof? Porque na hora que eu for somar os expoentes, 3 mais 4 vai dar 7. E aí, ó, vai simplificar 7 com 7. Tchau e benção, me empolguei, desculpa. Então, numerador fica x ao quadrado vezes a raiz sétima de x ao cubo. E no denominador, conserva a raiz sétima, conserva a base e soma os expoentes, né? A gente vai ter 4 mais 3, 7. Raiz sétima com x à sétima cancela. Então, vamos ter aqui x ao quadrado vezes a raiz sétima de x ao cubo sobre x.
x ao quadrado com x no denominador, pode cancelar. Aí o de cima deixa de ser x ao quadrado. Resposta final, vou colocar aqui mais para o canto, que ficou muito embolado. X vezes a raiz sétima de x ao cubo. Esse vezes não precisava colocar não, viu, galera? Eu coloquei aí para afastar um pouquinho, né, o x da raiz, para ninguém achar que é x elevado a 7. Já vi muito aluno confundir, achar que o índice da raiz é expoente do coeficiente, expoente do número de fora. Então, às vezes é bom colocar um pouquinho afastado. Último exemplo. Ixi, fração. De boa. Raiz quarta de 16 27avos. Isso é a raiz quarta de 16 sobre a raiz quarta de 27. 27, ó, já vou largar ele como 3 ao cubo. Raiz quarta de 16 é exata. A raiz quarta de 16, meus amores, é 2 sobre a raiz quarta de 3 ao cubo. Beleza, arrumei. Agora vamos racionalizar. Se eu já tenho a raiz quarta de 3 ao cubo, eu vou multiplicar pela raiz quarta de 3 elevado a 1. Prof, se eu não tivesse colocado 3 ao cubo, tivesse deixado 27, eu ia errar? Não, você não ia errar. Agora você ia ter mais trabalho, porque fatalmente o seu resultado final daria uma raiz que você ainda poderia simplificar. Então não ficaria errado, mas você teria que dar mais voltas para chegar no resultado final, tá bom? Seguindo aqui em frente, no numerador 2, raiz quarta de 3, isso é o numerador, sobre o denominador, raiz quarta de 3 ao cubo, vezes a raiz quarta de 3 elevado a 1, a gente já sabe, tem o mesmo índice, mantém a raiz, tem a mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Vai dar raiz quarta de 3 a quarta. Espera que o 3 em cima não saiu, né? Cancela a raiz com 3 a quarta. Resposta final, 2, raiz quarta de 3 sobre 3. Não dá para simplificar nada, então acabou por aqui. Vamos para o último caso? Terceiro e último caso, galera. Frações do tipo A sobre B mais ou menos raiz quadrada de C, com A e B pertencente a R, C pertencente a R mais asterisco, ou A sobre raiz quadrada de B mais ou menos raiz quadrada de C, com A pertencente a R, B e C pertencentes a R mais asterisco. Ou seja, no denominador você vai ter algum número real somando, subtraindo com a raiz quadrada, né? Ou duas raízes, né, quadradas somando ou subtraindo no denominador. Vamos lá ver como é que a gente faz nesse caso. 1 sobre raiz quadrada de 2 mais 1. Para resolver, a gente vai utilizar esse produto notável aqui. A mais B vezes A menos B, que resulta em A ao quadrado menos B ao quadrado. É o famoso produto da soma pela diferença. Então, observem aqui. Eu tenho raiz de 2 mais 1. Então, a soma seria o parênteses A mais B. Então, eu vou multiplicar pela raiz de 2 menos 1, que seria o A menos B. Aí, no numerador, 1 vezes raiz de 2 menos 1, raiz de 2 menos 1. E no denominador, raiz de 2 mais 1 vezes raiz de 2 menos 1, a gente vai aplicar o produto notável. Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Arrumando agora só ter calma, paciência para não errar nada. A raiz cancela com o elevado ao quadrado, vai ficar 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, então a resposta final, raiz de 2 menos 1. Então, eu tinha a soma, multipliquei pela diferença. Agora, 2 sobre raiz de 5 menos raiz de 3. Eu tenho uma diferença, então vou multiplicar pela soma. Raiz de 5 mais raiz de 3. Lembrando que tudo que multiplico de baixo também multiplica o de cima. Antes de fazer o distributivo, eu vou colocar assim, ó, 2 que multiplica, né, parênteses, raiz de 5 mais raiz de 3. Sobre, no denominador, diferença vezes a soma, produto notável, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. As raízes vão acabar sumindo, porque vão cancelar com elevado ao quadrado.
Então, nós vamos ter 2 parênteses, raiz de 5 mais raiz de 3. E embaixo vai ficar 5 menos 3. E olha que maravilha. 5 menos 3 vai dar quanto? Vai dar 2. E como eu não apliquei a distributiva em cima, deixei o 2 fora do parênteses, eu posso fazer isso aqui, ó. Puf, puf. Simplificar. Resultado final, raiz de 5 mais raiz de 3. Então, galera, quando o numerador é um número inteiro, eu recomendo que você não aplique a distributiva logo de cara. Resolve primeiro o denominador para ver se de repente não dá para simplificar. Agora, se o numerador não for um número inteiro, que nem esse caso aqui da letra C, aí você pode fazer direto. Vamos lá? Se o denominador é raiz de 3 menos 1, nós vamos multiplicá-lo pela raiz de 3 mais 1. E aqui multiplica embaixo, também multiplica em cima. Em cima, vamos fazer a distributiva. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 vezes 1. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que também é chamado de 3, ou raiz de 3 ao quadrado, que dá 3 do mesmo jeito. Raiz de 3 vezes 1 vai dar raiz de 3. Agora, 1 vezes raiz de 3 e 1 vezes 1. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. 1 vezes 1 dá 1. Sobre produto notável, raiz de 3 ao quadrado, o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Falando em produto notável, ó, prof, aqui em cima, repare, ó, raiz de 3 mais 1 vezes raiz de 3 mais 1. Eu não poderia dizer que isso é raiz de 3 mais 1 ao quadrado e aplicar a regra do produto notável, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, poderia, você está correto em relação a isso. Eu optei por fazer a distributiva. Se você quisesse fazer produto notável, show de bola, se você percebeu. Manda ver. Arrumando aqui, 3 aqui no começo mais 1 do final vai dar 4. Raiz de 3 mais raiz de 3, 2 raiz de 3. No denominador, cancela a raiz quadrada com elevado ao quadrado. Vamos ter 3 menos 1, que vai dar 2. Opa, isso aqui está com cara que dá para simplificar. E realmente dá, porque repare, no numerador eu posso aplicar o fator comum, 2. Aí no parênteses vai ficar como 2 mais raiz de 3, né? Aplicando o fator comum em evidência. E embaixo, sobre 2. Cancela 2 com 2. Resposta final, 2 mais raiz de 3. E olha que maravilha, né, galera? A gente sai daquela fração lá extremamente trabalhosa e chega aqui num resultado bem simples, que até para calcular valor aproximado é muito mais fácil. Tá bom? Agora é com vocês, tá, galera? Então, vou botar aqui os exemplos, ó. Vocês vão dar aquele pause aí no vídeo, nesse momento. Aquele momento estátua. Parou, resolveu e depois dá o play para ver a correção. Então, dá aquela pausa aí, pausa assim, uma pose para você pausar para ficar bonito. Dá o play agora, vamos lá? Bom, letra A, vamos ver se você acertou, hein? 2 sobre 3 raiz de 5. Olha, botei aqui de propósito, ó. Esse número na frente não muda em nada, tá? O jeito de racionalizar, porque ele não está nem somando nem subtraindo. Então aqui eu vou multiplicar pela própria raiz quadrada de 5. Então a gente vai ter 2 raiz de 5 em cima e embaixo 3 vezes. Aí eu multiplico as duas raízes. Raiz de 5 com raiz de 5, raiz de 25. Então vamos ter 2 raiz de 5 sobre. Quanto é a raiz de 25? 5. Agora a gente multiplica 3 vezes 5, 15. Não dá para simplificar, então a resposta final, 2 raiz de 5 sobre 15. Estou ligado que você acertou essa, né? Vamos ver se acertou a próxima também. 3 sobre 2 raiz de 3. Mesma lógica. Esse 2 ele está multiplicando, então ele não atrapalha em nada. Vamos multiplicar pela própria raiz de 3. Ô, prof, mas se eu multiplicar, eu multipliquei por 2 raiz de 3, ao invés de só pela raiz de 3, vai dar errado? Se você tiver multiplicado em cima e embaixo por 2 raiz de 3, não vai dar errado, não. Só que lá no final, com toda certeza, você vai ter que simplificar mais do que eu.
Então, no numerador, vamos ter 3 raiz de 3. E embaixo, raiz de 3 e raiz de 3 dá raiz de 9. Lembrando, quem quiser colocar direto, eu sei que vai dar 3, né? Porque raiz de 9 é 3. Pode colocar direto? Pode. Aqui eu nem vou multiplicar, ó, porque 3 com 3, cancela, cancela. Resposta final, raiz de 3 sobre 2. Muito mais simples, né? Letra C, raiz de 3 mais 1. Então, a gente racionaliza multiplicando pela raiz de 3 menos 1. Olha lá, ó, 10 é número inteiro, então não vou aplicar distributivo ainda não. Vou deixar com parênteses e vou arrumar aqui embaixo. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Cancela e cancela. Vamos ter 10, parênteses, raiz de 3 menos 1, sobre... Como eu cancelei a raiz aqui, vai ficar 3, né? 3 menos 1, 2. E olha de novo, 2 simplifica com 10, 5 e 1. Galera, a depender das alternativas, eu posso colocar assim, 5 parênteses, raiz de 3 menos 1, então a alternativa pode estar assim. Ou eu posso ter aplicado a distributiva e a alternativa vai estar assim. Então, como a prova de marcar, antes de aplicar a distributiva, dá uma olhadinha na alternativa para ver como é que ela não ficou. E na letra D, antes de racionalizar, eu vou pegar esse 9 e vou colocar ele como 3 ao quadrado. Bom, raiz cúbica de 3 ao quadrado. Para racionalizar nesse caso, a gente tem que multiplicar também por raiz cúbica, né? Só que nesse caso, pela raiz cúbica de 3 elevado a 1. Lembrando, nesses casos, qual é o meu objetivo? É que na hora que a gente soma os expoentes, o resultado dê igual ao índice da raiz, para poder anular, certo? Então, aqui no numerador, 6 raiz cúbica de 3, sobre, aqui em denominador, mantém a raiz cúbica, mantém a base e soma os expoentes, 2 mais 1, 3. Ótimo, anula. 6 raiz cúbica de 3 sobre 3. 6 com 3 anula de novo. Resultado final, 2 raiz cúbica de 3. E fim de papo, espero que vocês tenham acertado tudo. Faça a tarefinha que está lá no nosso mural, valeu? Beijo, aquele abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.